parte, vamos fazer um teste de áudio para ver se o seu áudio tá ok. Tá. Tá bom aí? Tá chiado? Tá chiando? Não está achando dessa vez. Aê, mudei o microfone aqui. Eu fiz um teste antes, aí o meu já tava meio chiado, mas é por causa que quando você falou que era pra ligar no celular, dá interferência, dá um negócio esquisito. Tipo dar um retorno, que nem quando você tá É, tocando, né? Beleza, agora tá ok, a galera tá entrando, né, que eu mandei uma mensagem, né? Fica à vontade aí, sim, tá bom? Eu vou tá deixar bom. você como co-host aqui da chamada, você pode... Tem uns recursos adicionais caso você tenha que fazer como ativar o microfone da galera, fechar o microfone, essas coisas assim. Tá, aqui tá parecendo que tá todo mundo desativado os microfones. Eles já estão craques aí, já entram, já desativam, tipo, aí que se você fizer alguma interação, de repente eles vão saber abrir, te falar e Ah, beleza. Legal. fica à vontade Eu aí. espero ainda mais um pouquinho ou Não, a galera tá entrando, já pode ir iniciando aí, tá? pode ir? Tá bom. Vou começar então. Boa tarde, pessoas que eu não tô vendo. Boa tarde. Espero que todos Tarde. estejam bem, né? 15 dias de confinamento. Que esteja com a cabecinha bem direcionada para os estudos, para distrair, para esse ano correr rápido e chegar ao Enem, todo mundo passar. E é isso. Então, hoje a gente ainda vai continuar falando sobre a formação do espaço natural, principalmente o brasileiro. Hoje a gente vai focar mais nas paisagens brasileiras, né? Aí a gente vou tentar relembrar aqui algumas coisas. A gente viu algumas transformações, as eras, né? E tudo no mais geral, né? A separação da placa continental. Aí a gente viu a estrutura interna da Terra. O que mais? A gente falou sobre as rochas, né? Então a gente vai subindo os níveis de análise. Falamos da estrutura geológica, a gente vai continuar falando sobre ela, mas direcionado para o Brasil. A gente falou dos desdobramentos, teorias das placas tectônicas, que é só para vocês reverem e a gente poder começar a continuar a aula de forma já relembrada de algumas coisas. Falei de terremotos, aí a gente vai começar na aula de hoje. Na aula passada eu terminei falando das dinâmicas internas, né, que é os terremotos, o círculo de fogo, o vulcanismo, falhamentos, dobramentos, tudo isso é dinâmica interna, né, que tem a ver com as partes internas da Terra. Hoje a gente vai falar sobre a parte externa. Dá para vocês verem direitinho o slide? Alô, alguém tá aí para responder? Se dá para ver direitinho o slide? Nada sim. Tá bom. Bom, então vamos começar. A dinâmica externa da Terra, né? Deixa eu colocar o meu laser aqui. Aqui, ó, os trabalhos agentes internos, que a gente estudou semana passada, são completados aí pelos agentes externos, que irão desgastar, destruir, construir as formas do relevo. Relevo é tudo que a gente vê, os morros, as serras que a gente vê quando vai para a praia, tudo isso. E aí vai modelando a superfície da Terra, né? Então, e toda essa ação podemos chamar de erosão. Essa dinâmica externa está sempre ligada às erosões, né? Então, as erosões compreendem três ações: o desgaste, o transporte e a deposição, que é a acumulação, né? Os materiais que foram que formam a crosta terrestre. Principais agentes erosivos são a água, o vento e o próprio homem, e que age sobre o meio natural, né? Que faz as modificações. Aí a gente vai começar aí pela erosão pluvial, né? Que é causada pela água da chuva. A chuva é um dos agentes mais erosivos e ativos, né? Ele desgasta o solo, arrasta parte dos materiais que o compõem, né? Então, aí a gente tem três tipos de erosões
causada pela chuva. A gente tem a superficial, que é quando ela bate e leva somente uma camada superficial da crosta terrestre, né? Aí aqui é o que eu coloquei, né? Quando ela leva a partícula do solo, principalmente se não houver uma cobertura vegetal para proteger. A laminar é como se fosse uma lâmina mesmo que vai contra a crosta terrestre ou superfície e retira mais de uma camada aí de material, né? A quantidade de material carregado pela é maior do que a erosão superficial. Os sulcos, né? Quando a enxurrada abre pequenos buracos nos solos, né? E o ravinamento, que é a forma mais agressiva da erosão pluvial, formando crateras no solo, e as perigosas vossorocas, que são crateras um pouco maiores e, nossa, é terrível. O asfalto cai para baixo, a terra mesmo que parece que está sendo sugada para dentro. Eu tenho umas imagens aqui. Aqui tem... Isso aqui não é uma vossorosa, aqui é uma erosão... Eu acho que... Qual que é o nome da segunda? Laminar, que ela vai tirar bastante camada da terra. E as vassourosas, ela criam esses grandes buracos aqui, assim, ó. Eu não sei se eu coloquei uma imagem. Não coloquei. Também porque eu não achei. Ela vai criar grandes buracos, né? Os sulgos são esse pequeno afastamento da crosta, né? Da superfície. E as vassourosas, elas são bem maiores, né? Bem maiores. Se vocês quiserem colocar a imagem na internet, dá para dar uma pesquisada, né? Pra vocês verem melhor que é vossorocas. Bom, aí tem os deslizamentos, né? Que aí é o desgaste provocado pela água da chuva, torna-se mais intenso com a inclinação do terreno e a falta de vegetação. Aqui tem uma imagem, né? Que mostra mais ou menos uma colina, né? Um morro. Aqui a gente tem o solo dela. E assim, geralmente quando você tem deslizamento, principalmente em áreas onde as pessoas costumam construir, áreas de risco, que a gente sempre vê em toda chuva de verão no Brasil, é esse problema. Se tira esse talos aqui, ó, que é um lugar onde tem sedimentos aqui, quando você tira isso daqui para construir casas ou outro tipo de coisa, agricultura, você torna essa rocha aqui, ou esse morro, muito sensível à chuva. Então, se tira esse sedimento aqui, a chuva vai cair diretamente nessa área aqui, onde nem tudo está compactado o suficiente para aguentar uma chuva. Então, é aí que começa o deslizamento, por causa da retirada desse talos aqui. Aí eu coloquei essa imagem aqui de um deslizamento, né? Isso aí a gente conhece, né? Problemas do Brasil. Aí eu coloquei aqui, né? O deslizamento ocorre por causa da tendência da camada superficial do solo a deslizar de cima para baixo, né? Isso é normal, a gravidade faz isso. Só que aí a velocidade e intensidade desse deslizamento vai depender da maior ou menor permeabilidade dos solos e do declive, né? Quanto mais alto é, se você tirar o que facilita a permeabilidade dessa água, você logicamente vai ter um deslizamento, certo? Certo. Beleza. Dúvidas? Não. Beleza. Então, vou prosseguir. Então, próximo tipo de erosão é a fluvial, né? Que é causada pela ação das águas dos rios e das torrentes sobre a superfície. Torrentes é a queda d'água, aquelas águas com mais força sobre a superfície terrestre. Aí aqui tem as imagens do meu livro que eu sigo para dar aula para vocês. Os tipos de erosão, né? Você tem essa erosão aqui. Cadê que eu não tô conseguindo enxergar? Tem aqui o Vale Encalha, né?
o assimétrico e o vale normal, que é o que tem, que parece um V, né? O vale que a gente conhece, né? Aí esse trabalho compreende escavamento do leito, transporte, decomposição ou acumulação de sedimento. A acumulação geralmente está nas margens do rio, certo? Que aí a água passa e os rejeitos que são mais pesados acabam se acumulando nas margens desses rios, certo? Aí eu trouxe aqui para você também, para vocês, as etapas da erosão fluvial, né? A formação desses vales. Então você tem a primeira etapa, que é a juventude desse rio, onde a água desse rio vai começar a forçar a superfície terrestre, forçar ela a criar um caminho. Aí já é uma parte de erosão, então você tem uma retirada de material, você vai perfurando esse material, essa superfície, né? Então eu coloquei aqui. Nesse estágio, o vale vai caracterizando em forma de V e são comuns cachoeiras e corredeiras, predomina o trabalho de erosão. Depois a gente tem a maturidade, né? Que aí ele começa além de perfurar, né? O caminho já está feito inicialmente, agora ele começa a trazer o sedimento, né? Ele começa a ser um pouco mais largo e as margens começam a conter sedimentos, né? Produtos trazidos de outros caminhos que ele já percorreu, que ele está percorrendo. Aí eu coloquei aqui que o relevo do entorno está mais desgastado e a inclinação do perfil de equilíbrio diminui. Começa a erosão lateral, o vale se alarga e forma uma planície de inundação. Essa é a fase de transporte de sedimentos e do começo da deposição. Aí a gente já tem a velhice e os meandros. Meandros, o que são meandros? Meandros são essas curvas aqui, gigantes, essas curvas sinuosas que o rio acaba fazendo, né? Aí eu coloquei aqui, predomina. Aqui tem um rio no Brasil que ele é assim, que é o Rio Amazonas, se eu não me engano. Ele tem essas curvas bem definidas. Predomina o trabalho de deposição de sedimentos, o vale fica mais largo, o relevo mais erodido e o rio forma curvas sinuosas denominadas meandros. Importante vocês saberem. Vamos lá. Aí a gente tem a erosão marinha, né? Erosão marinha causada pela ação da água do mar. Aí eu coloquei duas imagens aqui. Eu vou apontar quais são elas aqui. Tem a restinga, né? Vou falar. Quando o trabalho é construtivo, né? Quando essa erosão marinha é construtivo, se chama acumulação marítima. Um dos resultados são as praias, né? E as restingas. As restingas são esses caminhos aqui lateralizados no meio do mar, ou pelo menos na sua costa, né? Eu acredito que isso vem de, sei lá, diminui um pouco o nível do mar e aparece uma acumulação, assim, gigantesca de material, de solos e areias, que acaba se amontoando e fazendo esse tipo de alinhamento da restinga, né? Aí, tá escrito aqui, né? Que são cordões arenosos paralelos a costas. Tem um túmulos, que aí são esses caminhos que parecem uma ilhazinha e tem um caminho de areia, né? Aí que são cordões de areias que ligam uma ilha ao continente e os recifes, que são originados da consolidação da areia de antigas praias. Aí tem os recifes de arenito e a acumulação de corais, que são os de corais, né? Que a gente já conhece. E tem um trabalho de desgaste, que é realizado pela água do mar também, chamado de abrasão marinha. As formas típicas da abrasão são denominadas falécias ou costas altas. Então, aqui tem uma imagem de restinga e uma imagem de túmulo, né? Se vocês foram pra praia e ficaram numa restinga, você fala assim, uma restinga aqui, da aula de geografia. Coisas da paisagem pra gente lembrar. Aí eu trouxe aqui, né, a praia, Ubatuba, vazia, eu peguei recentemente, depois da quarentena, sem ninguém. E uma restinga aqui, de Marambaia, e aqui eu peguei a imagem de um recife de arenito, tá?
Aí aqui eu coloquei o esquema de falácia, né? Tipo, o mar vai batendo, vai batendo, vai batendo na rocha, ou na placa continental. Continental, não é placa, né? Mas na superfície da crosta, vai batendo e vai destruindo. Sempre levando o que foi destruído para o fundo do mar, né? E quanto mais ela vai batendo, ela vai criando essas plataformas, né? Que é um depósito de coisas aqui, ó. Uma praia. Tem uma imagem mais pra frente de uma falácia de verdade, sem ser desenho. Mas o esquema é mais ou menos esse. A água vai batendo e vai destruindo a rocha, até que chega um ponto que essa água do mar não tem tanta força assim para bater e ela meio que ameniza. E aí você tem uma destruição e uma formação de uma outra coisa. De uma outra rocha. Não, na verdade é uma destruição. Isso. Agora a gente tem a erosão glacial, né? Então, o gelo vai modelar o relevo através das geleiras, né? A massa de gelo formada nos continentes e região onde a quantidade de neve que cai é menor que a da neve que derrete. Então, aqui a gente tem imagem de que essa neve vai derreter, mas não vai ser tipo no verão que eles têm. Demora. Esse acúmulo de gelo aqui é de décadas e anos atrás, certo? Então, a gente tem dois tipos de erosão glacial. Tem as continentais ou a inlances. Lembram de continentais, né? E aí são localizadas em regiões de alta latitude e que cobrem grande extensão de terra, né? Eu coloquei aqui a Antártica e a Groenlândia, que tem essa grande camada, hoje não tão grande como antigamente, mas ainda tem essa grande camada de gelo que não vai derreter do dia para a noite, mas sim ao longo do tempo. Aí a gente tem as alpinas, que são esses morrinhos aqui que eu coloquei, né? Característica das altas montanhas, também chamada de geleiras de vale, porque lembram um vale fluvial, né? Então, ao derreter, esse gelo vai carregar essas rochas e assim elas irão modelar esse relevo, essa paisagem, certo? Bom, aqui eu trouxe a eólica. Deixa eu ver. Trouxe a eólica, causada aí pela ação dos ventos, atua principalmente em praias e desertos. Trouxe as imagens aqui também para conseguir ilustrar para vocês como que é essa erosão. Então, pela destruição, a gente tem a deflação, que não tem nada a ver com a inflação, mas a retirada de grande quantidade de areia aqui, ó. Películas, na verdade, finas de areia. Da rocha. Tem a corrosão, né? Quando essas partículas são lançadas pelo vento contra outras rochas, escavando com violência. Aí eu coloquei essa imagem assim que eu acredito que seja esse tipo de erosão. O vento bate com tanta força nas rochas que acaba retirando pedaços dessas rochas e modelando, né? Conforme ao passar do tempo. Isso não é do dia para noite, é muito tempo aí de erosão. O resultado dessas ações resultam em grandes depressões, planaltos pedregosos, formação com aspectos exóticos, no caso, essa imagem aqui, bem exótica. Isso aqui é uma erosão eólica. Se vocês colocarem na internet, vai aparecer várias outras imagens de erosão eólica. Aí, pela acumulação, né, quando o vento deposita os materiais que carrega, as dunas são o resultado dessas ações. E tem os lóis, né, que são essa formação de sedimento aqui, ó, muito fino, amarelinho. Ó, esse terreno é muito fértil. E tem principalmente na China esqueci. Mas tá na China. E aqui eles fazem plantação de arroz. Por causa dessas... Parece, eu já falei com vocês, curva de níveis. Isso é um tipo de terreno formado para produção de arroz. Interessante. Bom, terminando a gente falando das dinâmicas externas, de como que esses agentes se modificam, agora a gente vai falar um pouco mais sobre as
estrutura geológica do Brasil, né? Como que é formado, se a gente tem montanha ou não, o que a gente tem o que é planalto, o que é planície, o que é depressão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O que mais que a gente pode falar um pouquinho? A gente vai falar sobre classificações do relevo nessa próxima parte. Basicamente isso. Então, para introduzir, coloquei uma imagem de um corte para mostrar o relevo para vocês. Então, além do relevo continental que mais a gente fala, a gente tem o relevo marinho, né? Submarinho que fala, né? Com as suas disposições e conceitos diferenciados devido à altitude, né? Quão mais alto está o nível do mar, a gente tem denominações diferentes, né? Ou quão mais baixo está essa superfície do nível continental, a gente tem um outro nome. Por exemplo, a gente chama de região abissal, onde quase não existe vida, tem pressões marítimas, tudo mais, certo? Então, nos próximos slides eu vou identificar para vocês o que são cada parte, e aí a gente vai estudando tanto o relevo marinho, submarino, quanto continental. O submarino, a gente tem aqui as classificações de acordo com a profundidade, né? E suas características próprias, né? Então, a gente tem a plataforma continental, que é praticamente uma continuação do continente, né? Então, voltando aqui, essa partezinha assim, digamos que seja aquela parte onde a gente consegue ainda ir pra praia, sabe? Ficar ali. Essa seria a nossa plataforma continental. Com até 20 metros de profundidade e a partir do nível do mar, né? A área de exposição de sedimento vinda do continente tornou-se uma importante área de exploração e pesquisa de petróleo. Tem um talude, declive acentuado, que marca a passagem da plataforma para a região pelágica, que é uma transição aí já para o relevo marinho, né? Mais profundo. A região pelágica, com profundidade de 1.000 a 5.000 metros. Nessa região encontramos as formas de relevo submarino. Região abissal, que eu falei, né, é mais profundo, 5.000 metros de profundidade. E a região menos conhecida tem escuridão, frio, pressão provocada pelo novo piso das águas oceânicas. São as suas características principais. Tem seres vivos que conseguem sobreviver? Deve ter, né? Mas deve ser os bichos bem esquisitos. Aí aqui de novo, né? Trouxe a imagem pra gente relembrar, porque agora a gente vai falar do relevo continental. Vou falar das planícies, planaltos, depressões, montanhas. Isso aí. Aqui, as montanhas, né? Formam um relevo que apresenta mais altitude. Então, também a classificação do relevo continental tem a ver com altitude, principalmente, né? Tem os planaltos, superfícies que podem apresentar diferentes aspectos e resultam do trabalho de erosão sobre rochas cristalinas e sedimentares. Rochas cristalinas têm a ver com rochas magmáticas e metamórficas. Não sei se vocês lembram. Segundo Ross, são superfícies irregulares com altitude acima de 300 metros. Tem as planícies. Aí, pela definição desse cara aqui, são superfícies planas que têm no máximo 100 metros de altitude formadas por processo de sedimentação. Essa informação é importante. Sedimentação das águas dos rios, mares e lagos. Tem as depressões, são as áreas mais ou menos planas, sofrem prolongados processos de erosão, variam de 100 a 500 metros de altitude. Segundo o Ross, são áreas mais planas do que os planaltos. São as depressões. E os níveis delas são bem mais baixos, né? Vamos ver aqui. Agora a gente vai falar sobre... Alguma dúvida, gente, sobre isso? Que eu só defini mais ou menos o que são as coisas. Tá tudo certo aí do outro lado?
Sim. Beleza. Qualquer dúvida pode falar, que eu vou parar e eu vou ouvir vocês, Ok. tá bom? Vou continuar aqui. O relevo do BR, que é o Brasil, né? Eu só não quis terminar de escrever. Então, as características principais é a antiguidade e a baixa altitude que a gente tem. A gente tem um terreno bem antigo, de formação antiga. A antiguidade está ligada aí à dinâmica interna dos agentes internos, né? E a baixa altitude de sua formação são resultados da longa exposição de suas rochas aos agentes externos. Então, quanto mais baixa a altitude, mais mais essas rochas vão sofrer erosões e ações desses agentes externos, certo? Aí aqui eu coloquei de novo a dinâmica interna para relembrar, né? Como que é no Brasil, o tectonismo? A gente está situado aí na placa sul-americana, no centro, né? Apresenta uma relativa estabilidade geológica, então a gente não tem muita movimentação dessa placa que recai sobre o nosso país, né? Essa movimentação pode acontecer e a gente não vai sentir tanto. Aí os movimentos orogêneos ocorreram principalmente na era pré-cambriana, ali da divisão, lembram lá da divisão da placa tectônica sul-americana, divisões entre a Groenlândia e sul e norte das placas, depois teve a separação da placa sul-americana com a da africana. Então, esses movimentos da placa foram o que criaram os nossos aqui, né, que coloquei, deram origem às serras do mar, Mantiqueira. A Serra do Mar é a serra que a gente desce para a praia. Da Mantiqueira fica em Minas e um pouquinho de São Paulo. E a do Espinhaço fica no Nordeste. Pega, acho que Bahia, e vai subindo. Bem pro norte da Bahia mesmo. Norte não, pro norte da Bahia. Vulcanismo no Brasil, principalmente. Na era mesozoica, ocorreram fenômenos vulcânicos nas regiões de Poços de Araxá, em Minas Gerais, grande parte do planalto arenito basáltico em São Paulo e no Paraná, e nos planaltos e chapadas da bacia do Paraná foram cobertos por derrames vulcânicos, que tem a ver também com a separação das placas tectônicas, entendeu? No Brasil não tem vulcão, mas durante a separação dessas placas, a placa que estava junto com a gente apresenta características vulcânicas, e esse derramamento deram uma modificação no nosso relevo, né, e no nosso tipo de solo, principalmente nessas áreas que eu falei aqui, São Paulo, Paraná, né? Bom, aí aqui eu trouxe a Serra do Mar, que a gente vai lá pro litoral, a Serra da Mantiqueira, foi todo esse processo interno que houve dentre a nossa placa e a africana, causou esse tipo de desdobramentos aqui. E aqui é a Serra do Espinhaço. Muito legal. Aí tem a dinâmica externa, que tem a ver com toda aquela coisa que eu já falei, erosão marítima, erosão pluvial, fluvial, eólica. Então aqui, ó, tem uma falésia, que é a marítima, né, que a água do mar vai batendo aqui nessa rocha e vai destruindo cada vez mais essa rocha gigante aqui, que ficou bem bonitinha, inclusive, não ficou feio. Mas isso aqui é um resultado de uma erosão marinha. Aqui a gente tem o Rio Amazonas, que eu coloquei. Aí eu coloquei aqui, ó, um meandro, né, que são essas curvas gigantescas que tem nesse rio, que é quando ele já... Aqui é tudo sedimento, ó. Essa vegetação que cresceu aqui em cima de sedimento que o rio, ao passar do tempo, ao furar essa superfície, ele trouxe. E aqui eu trouxe lençóis maranhenses aqui, representando aí a erosão eólica, né, de deposição. Deposição do material, ou deposição ou acumulação de material trazidos pelo vento. É isso aí, BR. Bom, aí agora a gente vai entrar um pouquinho no solo. A gente vai caracterizar que tipo de solo a gente tem, como ele é formado,
que também faz parte desse estudo geológico que a gente está fazendo agora, né? Para a gente poder identificar. É importante saber porque tem alguns produtos agrícolas que se dão bem em algum lugar. Pelo menos isso antes dessa revolução agrícola que a gente tem hoje, industrializada. Era importante saber que tipo de solo tinha em cada lugar, para que cada produto pudesse ser plantado e aproveitar melhor aquele solo. Hoje em dia já não precisa de tanto isso, né? É só colocar um monte de coisa química que tudo dá certo. E é isso, né? Então vamos lá. Mas é importante saber. Ainda cai nos vestibulares. Então, intemperismo e a formação dos solos, né? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, que é resultado do intemperismo. O intemperismo aí, a meteorização consiste na alteração das rochas, ao entrar em contato com a água, com o ar, com as mudanças de temperatura, com os seres vivos. E o intemperismo pode ser classificado em físico ou químico. O físico ou mecânico é aquele que desintegra a rocha sem alterar sua composição química. Digamos que, sei lá, eu vou quebrar uma rocha. Estou quebrando a rocha, mas ela não vai deixar de ser rocha. Ela ainda vai ter suas propriedades químicas que determinam ela ser uma rocha. O químico, hoje de decomposição, muda já essa relação, muda essa estrutura química, né? E aí ocorre pela ação das águas da chuva, que já não é uma água pura, que já traz outros componentes de mudança ali, que vai fazer, sei lá, ela pode corroer essa rocha e transformar numa rocha diferente, com composição de minério, composições químicas diferentes, né? Mais ou menos isso. Aí eu trouxe o horizonte do Sol, saberem as camadas, mais ou menos, nem em todos os lugares do Brasil a gente tem esse horizonte. Há modificações. Há terrenos mais secos que não tem essa parte aqui bem definida. Como é que fala? Muito fértil, né? Você tem essa área aqui bem mais seca, né? Mais pedregosa que fala, que acho que no Cerrado é esse tipo de solo. Por causa que lá não tem muito... Não chove tanto, né? Então, você tem essa dificuldade. Mas, no geral, apresenta-se essas camadas aqui. Tem o rumo, né? Que é a sujeitação direta do clima. E é onde tem seres vivos. É uma área decomposta, né? Como que é? Você tem substâncias orgânicas aqui. Quando vem a chuva, essas substâncias orgânicas, elas recaem aqui para esse segundo nível, né? E aí, esse segundo nível aqui apresenta níveis de minerais e... Aqui, coloquei. Encontram-se materiais do horizonte A, que é o que eu falei, né? Quando cai a chuva, esse material que estava aqui, esses sais minerais, e materiais orgânicos, eles acabam sendo filtrados aqui para dentro, né? São transportados pela água num processo chamado de iluviação. Esse é o processo. Dos materiais que estão aqui em cima, chegar nesse nível, esse processo de iluviação. Aqui é a transição da rocha, né? Em uma rocha que sai de uma consistência mais primitiva para uma que pode ser mais maleável, né? Essa aqui é a transição e aqui é uma rocha um pouco alterada, né? Como eu coloquei, como tá na imagem. É só para vocês conhecerem o perfil. Pode ser que caia. Eu já vi cair no Enem. E é interessante, às vezes eles colocam para você diferenciar os tipos de solo de cada região, por exemplo, que a gente também vai falar mais para frente no curso. Dúvidas? Já tá 15%. Não. Beleza, então vou prosseguir. Falando de solos ainda, então vamos falar dos tipos de solo que existem no Brasil, né? E no mundo. Aqui, os 3 primeiros, a gente tem os que pertencem ao mundo, né? Foi o que eu falei. Dolões lá atrás, que são essas terras amarelas. Solo muito fértil das planícies chinesas.
Ali, principalmente, é produção de arroz, né? Tem o Portisol, que são um solo ácido mais fértil das regiões frias. Não precisa decorar essas coisas. A chinesa é interessante, porque como ela também é uma potência, geralmente pode cair alguma coisa relacionada, né? Tem esse aqui, Chernobyl, sei lá. Solo escuro, muito fértil, encontrado na Europa Oriental. Isso aqui é só para questões de saber. Mas o que interessa mesmo é essas aqui de baixo, que é a Terra Roxa, que vocês vão ver bastante história quando tiver na época para falar do café, por que que o Brasil produziu café e por que foi em São Paulo, né? Um dos motivos foi ter essa Terra Roxa aí, né? Então, coloquei aqui, né? Solo favorável à cultura do café, forma-se da decomposição no basalto, que é uma rocha vulcânica, né? E ocorre principalmente nos estados de São Paulo e do Paraná. De Massapê, formada aí da decomposição de gneisses, que também é uma rocha de origem metamórfica. Isso, metamórfica. Que é uma rocha metamórfica, né? Que pode ser sedimentar ou vulcânica, mas se originou dessas rochas, mas se modificou e virou uma metamórfica. Né? E do calcário ao plantio é direcionado ao plantio de açúcar e isso, de açúcar na zona da mata do Nordeste. Aí aqui eu coloquei a imagem que não tem nada a ver com o que a gente falou, mas é só para vocês verem a diferença dos tipos de solo que a gente tem, né? As cores, né? Se você consegue ver camadas aqui, ó, tá vendo? Camada mais escura, tem um humus, né? E tal. Tem uns que nem aparece tanto, mas é possível você ver aquelas diferenciações das camadas que eu mostrei no perfil. É possível. Pronto. Aí agora a gente dá um passo a mais e fala sobre a estrutura geológica do Brasil, né? Trouxe um mapinha para vocês olharem. Aqui eu tirei uma foto do meu livro, né? Para vocês olharem aí onde estão os escudos e onde estão as bacias sedimentares de cobertura no Brasil. Tudo que a gente já falou na aula passada. Eu coloquei aqui do lado. Dos tipos de estrutura geológica que distinguimos nas costas terrestres, o BR apresenta escudos cristalinos ou núcleos cratônicos. Escudos cristalinos têm a ver com a formação de rochas magmáticas e metamórficas, certo? Que as metamórficas são transformações, são rochas transformadas que anteriormente já foi uma vulcânica ou uma sedimentar. Não esqueçam disso. Bacias sedimentares, né? E dobramentos antigos. O Brasil não possui dobramentos modernos. Dobramentos modernos geralmente estão relacionados a montanhas. Então, o Brasil não tem montanhas. Eu já tinha falado isso uma vez, em alguma aula que eu já dei para vocês. Mas é isso, o Brasil não tem montanha. A gente pode ter morros. Eu vou mostrar no final. Eu tenho um corte de um relevo da nossa região aqui do Bom Sucesso. Bom Sucesso. Acho que a maioria mora no Bom Sucesso. Bom, vamos prosseguir, né? Senão não vai dar tempo de mostrar. Bacias sedimentares ocupam cerca de 64% da área do território, aqui é nível de informação, tá? No Brasil, as áreas de escudos ocupam 25%, se formaram aí na era pré-cambriana, nos terrenos do período do Proterozoico. Aí nessas áreas de escudos, a gente tem a principal formação de minérios, aí ferro, manganês, bauxita, e entre outros, né? Onde que está a nossa riqueza mineral. Além disso, né, da gente ter essa estrutura geológica, os geógrafos, há muito tempo, tentaram aí determinar a classificação do nosso relevo. O que tem no nosso relevo, o que tem no nosso país, no sentido de altitude
e o que são, né, na verdade. Tudo que a gente vê, os morros, tudo mais. Então, a gente tem 3 classificações. Começando com a primeira, né? Nossa, vou terminar bem na hora. Começando com a primeira classificação, é do Haroldo Azevedo, né? Ele baseou-se em termos geomorfológicos, que tem a ver com o quão foi modificado pela erosão, né? Essa transformação. Para denominar aí as divisões gerais, né? Planalto e superfície. E ele também baseou no critério de altimetria, considerando a altitude desses morros, essas planícies, né? Que a gente tá falando. Aí aqui tá a divisão, né? Tem as planícies amazônicas, Planalto Central, Planalto Atlântico, planícies costeiras, certo? Só que aí, né, os caras vão estudando e ninguém se contenta. Isso aqui é a realidade das pesquisas de hoje, né? Não se contentar com os resultados. Aí a gente tem uma outra classificação, né? O Aziz Absaber. Aí na década de 60, ele usou um outro critério, que é o morfoclimático, que vai aí considerar ações do clima das regiões para a modificação dessas áreas, né? Então ele foi e deu considerou tudo que o outro fez e deu mais uma temperada, colocou mais um tempero, né? Que foi o morfoclimático. Aí ele, né, desenvolveu esse mapinha aqui que tem mais de acrescentou mais coisas para falar sobre o nosso relevo, né? Aqui coloquei que baseou no processo de sedimentação e erosão para diferenciar o planalto de planície, sem mencionar o nível altimérico, que tem a ver com altitude, né? Então, ele não mencionou nessa pesquisa as altitudes desses grandes morros, o quão altos eles são em relação ao mar. Não considerou. É importante saber, tipo assim, decorem essa parte assim, né? Que vai que cai. É importante. E aí tem uma última classificação que é a mais importante, que vai acrescentar muito mais informações de todos os dois que já passaram. Então, assim, a gente tem evolução das técnicas cartográficas que eu coloquei, e aí você permite aí um levantamento bem mais detalhado, bem mais completo sobre solo, hidrografia, vegetação, que vai ajudar a determinar de forma assim mais exata o tipo de relevo, como que é formado esse relevo brasileiro. Então, o critério desse Jurandi aqui foi morfoestrutural, né, que leva em conta a estrutura geológica, morfoclimático, que considera o clima e o relevo, e morfoestrutural, consideração dos agentes externos, que é a erosão eólica, erosão pluvial, fluvial, tudo que a gente já viu antes, né? Aí aqui tá o mapa dele. Então, assim, tem 28 denominações, tipos de planície, tipos de planaltos que o Brasil compõe. Então, muito bem mais detalhado. Geralmente, o que cai no vestibular é isso daqui. Aí, essa parte da aula tem a ver mais com mineração. A gente aqui tem uma área que é de minério muito importante, muito, 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 muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é o nome? Mineração BR. Bom, não vou achar, mas quando eu achar, eu vou falar. Tem uma área super importante aqui de mineração que, assim, sempre vai cair esse mapa relacionado à mineração, porque está relacionado à rocha, essa divisão, e, obviamente, vai se relacionar à mineração. Quando a gente falar sobre isso, eu vou retomar, tá? Vamos dar um passo à frente. Alguma dúvida? Não. Não. Beleza, então. Vou dar um passo à frente agora. Nesse momento, eu vou só falar
de algumas principais planícies, de algumas principais depressões, né? Identificar algumas. E aí a gente vai encaminhando aí para o final da aula já. Bom, planaltos, né? São chamados de formas residuais. São formas que sobraram depois que sofreram a erosão. Então, você tem planalto em bacias sedimentares, que são aquelas que podem ser delimitadas por depressões periféricas. Aí aqui eu coloquei uns exemplos de planaltos, né? Tem o planalto da Amazônia Oriental, Chapadas, bacia Parnaíba. Isso é por questão, porque eu coloquei, né? Que é importante vocês saberem. Pode ser que caia, se vocês fizerem vestibulares estaduais, sempre tem essas coisas da bacia, é importante. Se for fazer o Unesp, FUVEST, Unicamp, eles sempre olham as questões de geografia, principalmente a do Brasil, para questões do Brasil. Então, elas, FUVEST, Unesp e Unicamp, elas sempre vão olhar a estrutura geológica do estado de São Paulo. Então, onde a gente está localizado, que tipo de bacia que tem ali, que tipo de planície tem ali. Então, foquem nisso, né? Sempre no Brasil. Vou tentar, sempre quando eu trouxer, focar um pouco em São Paulo, para facilitar também. Aqui os planaltos e intruções e cobertura residuais de plataforma. Inclusive, falando disso, né, até nas questões de segunda fase, terceira fase, as questões de geografia todas basicamente voltadas a São Paulo. Então, toda a estrutura. No Enem é mais Brasil, então, né, bem geral. Também é importante saber, do geral. São formações antigas da era cambriana, né, que possuem grandes partes de sua extensão recoberta por terrenos sedimentares. Aí tem os planaltos residuais norte-amazônico. Tem os planaltos aqui de núcleos cristalinos, que tem a ver com as rochas magmáticas e metamórficas, né? São isolados, distantes uns dos outros, possuem a mesma forma, ligeiramente arredondada, como o planalto da Borborema. E aqui, planaltos cinturões orogênicos, que o que a gente já está sempre falando, né, que são formações que originaram da dinâmica interna da Terra, né? É mais ou menos isso, e originam-se na formação da erosão sobre os antigos dobramentos sofridos na era pré-cambriana pelo território brasileiro. Foi o que eu acabei de falar. Aí o exemplo disso são a Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, todas aquelas serras que a gente falou lá no começo. Tem as depressões, no limite da bacia sedimentar com maciço antigo, processo erosivo formaram áreas rebaixadas, principalmente na área cenozoica. Então, a gente tem as depressões periféricas, depressões marginais e as interplanáticas, né? As periféricas têm a ver com as estruturas, né? Tem a região de contato entre estruturas sedimentares e cristalinas. Aí colocou aqui a depressão periférica do Rio Grandense. Depressão marginal, esculpidas em estruturas cristalinas, né? Rochas vulcânicas e metamórficas. Limitam as bordas de bacias sedimentares. Aí eu coloquei o exemplo aqui. Depressões interplanetárias são as áreas mais baixas em relação aos planaltos que circundam com a depressão sertaneja e a São Francisco. Tem as planícies aqui que eu coloquei são poucas, mas elas são mais gerais. As costeiras encontradas no litoral, né, como as planícies litorâneas, e é situada, que é as continentais, no interior do país, como a planície do Pantanal, na Amazônica, são consideradas planícies apenas as terras situadas junto aos rios. Então, lá na Amazônia também tem planaltos e planícies juntos. É isso. Na verdade, no mapa que eu tenho aqui, a Amazônia tem mais depressões e as planícies somente ao redor do rio.
somente o Rio Amazonas. É isso. Ó, de aula é isso, tá? Aí eu trouxe umas coisas a mais aqui, que é o relevo da região do Bom Sucesso. Eu tenho um livro que está disponível na internet e eu coloquei o link do nível do livro na bibliografia desse slide completo, que vocês podem baixar, e nesse livro vai ter a história da região do Bom Sucesso. Então, vocês vão ver coisas sobre Ponte Alta, quem mora na Ponte Alta, coisas sobre quem mora no Carmela, coisas sobre quem mora nos bairros dessa região. Oh, meu Deus. Então, olha só, o nosso relevo aqui, da região do Bom Sucesso, tá principalmente aqui pela cor, a gente tem bastante morretes, que são esses morros, né? Esses morros que a gente sobe para, sei lá, comprar o pão, ou que para chegar no Carmel, por exemplo, você tem que passar por vários declives e morros que a gente tem, né? Aí aqui a gente tem as colinas, né, que são em verde. Aqui tá bem ruim, né, para ver. Mas ó, onde eu moro aqui no Carmela, tem bastante colinas. Então, se a região que a gente tem aqui, se andar a pé cansar, é por causa dessas colinas, que a gente sobe e desce colinas. Não é uma área de planície, nem muito reta, certo? Cadê o Ponte Alta? Jardim Ponte Alta também, é a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, Jardim Ponte Alta. A gente tem muita colina. E aí, nos vermelhos aqui, lembra que eu falei daquele morro que todo mundo vai no final do ano? Depois para dar aquela esparecida lá, no Água Azul? É um morro, não é uma montanha. São morros mais altos. Então, no Brasil não tem montanha. Aquilo ali é um morro. Que pessoas falam montanha da Água Azul, mas é um morro. Tá bom? Vocês estão aí ainda? Sim. Aham. Legal. Espero que tenham entendido alguma dúvida, sim? Não. Tá bom. Aí eu trouxe uma outra imagem da região do Bom Sucesso, aqui, do tipo de solos que a gente tem nessa região. Então, aqui você tem, cadê? Gleisolos, que eu não sei que tipo de solo é esse, né? Eu nunca tinha visto. Aqui você tem os argilosos, né? Que aí é a maioria do terreno. É assim, e o latissolos também, que é aqui em cima, na superfície. Mais ou menos isso. Professora, Oi, diz. Chat. estão pedindo uma palavra-chave. Ah, quem é? Alguém sabe quem é Ross? É um geógrafo topzera que formou... Por que ninguém falou pra mim que tinha perguntas? Quando tiver pergunta, pode falar. Ou pelo menos eu vi lá, o professor, olha o chat lá. Ross é um geógrafo topzera que fez todas essas análises e ele vai estar percorrendo pela geografia. Somente nessa parte geológica, ele foi bem expoente, assim. Mais ou menos isso. A palavra-chave de hoje vai ser solo. A gente tá falando sobre isso. Essa é a nossa palavra-chave. Eu ainda tenho tempo? Ou já acabou? Tecnicamente já acabou, mas pode fazer mais alguma observação aí. Eu achei muito interessante essa parte desse relevo próximo da Dutra, Né? porque não sei se o pessoal percebe, mas quando chove que tem uns alagamentos ali naquela região, tipo parece meio que um mangue assim que enche d'água, demora para absorver a água ali Sim, naqueles beirando ali a Dutra aqui no ponto final aqui, de São né? Miguel, né? É. Uhum. Exatamente pela composição do relevo. Aí, assim, né, eu tenho um livro que tem vários recortes, assim, do Bom Sucesso. Sempre quando eu estiver falando de geografia, eu vou trazer para vocês. Porque aí fica mais legal, né, a aula. Fica bem mais interessante. O que eu vou falar? Eu tinha trazido alguns exercícios, mas aí não vai dar tempo. Mas aí eu vou deixar aqui, vocês fazem, eu passo o gabarito. Estou fazendo uma lista geral de geologia para vocês fazerem. Eu vou colocar lá no Classroom. Videoaula e esse material vai estar tudo junto, aula 2 e aula 3, que eu, né, para não ficar as coisas muito soltas. E bom, é isso. A palavra-chave é solos
E na próxima aula eu ainda vou decidir o que eu vou falar. Se eu vou falar sobre problemas ambientais ou se eu vou já pro clima com vocês. Aí a gente vai discutir um pouco sobre o clima, suas modificações e tudo mais. E espero que vocês tenham entendido as coisas. Por favor. Bom, é isso. Tem alguma dúvida? Aproveitar o tempo que tá aí. Dúvidas? Questionamentos? Bom, Bem, eu... acho que é só. Então, acho que... Lilian, você tá aí na sala já? Vamos ver se... Obrigado, hein, Tati. De nada. E eles estão muito ansiosos para que eu fazer as listas de exercícios, já que eles estão manjando de tudo, né? É, Então, deixa logo, eles. logo tem bastante lista aí pra fazer. Eu tô preparando já pra já soltar na próxima semana. Deixa Aqui eles. presente. Oi? Lilian. Eu estou no meio de vós. Posso fazer um teste aqui na ferramenta? Sim. Aproveitando que vocês dois estão online, porque tem um negócio aqui que para dividir a tela que eu não consegui fazer ainda. Deixa eu ver se isso é possível. Deixa eu ver, só um minutinho, tá? Tá. Cliquei no negócio aqui, não sei agora. Bem, não sei se deu certo ou não. Provavelmente não. Tati, obrigado, hein? De nada. Precisando. Você Valeu, pode, Tati. Obrigado. Oh, que isso. você pode interromper o compartilhamento da sua tela? Sim, vou fazer isso agora. Feito. Tchau, Isso. gente. Obrigada. Agora é comigo?